Olá. Existe um argumento super antigo para a existência de Deus que se baseia em uma pura lógica, mas hoje em dia ele está sofrendo um baita ataque. A grande pergunta é: será que a ciência moderna conseguiu derrubar esse argumento? É, é nessa batalha entre física e filosofia que a gente vai mergulhar agora. Olha só essa frase. Dá para sentir o peso do debate, né? Hoje eu vou simplesmente destruir esses argumentos. É forte. E para começar, vamos direto à primeira objeção que talvez seja a mais fundamental de todas. Então vamos lá. A primeira crítica é bem direta. Levanta uma questão que parece até óbvia. Se Deus existe de verdade, por que a gente precisaria de um argumento super complexo para provar isso? A presença dele não deveria ser, sei lá, evidente para todo mundo? A lógica por trás disso é a seguinte: o simples fato da gente precisar debater sobre a existência de Deus já seria uma prova de que ele não existe. Pensa bem. Se fosse algo tão real e inquestionável como, sei lá, o Sol, a gente não estaria discutindo isso, né? Simplesmente não teria debate. Só que a refutação para isso é bem inteligente. Para pensar. Quantas coisas que são verdadeiras no universo são realmente óbvias assim, de cara? Quase nada. A própria ciência vive de investigar coisas que não são nem um pouco evidentes. E tem mais. Dá para virar o jogo com essa mesma lógica. E o ateísmo? Ele é auto-evidente? Porque ele também precisa de argumentos e de gente defendendo ele? Beleza. Mas para a gente poder entender de verdade as críticas, a gente precisa primeiro entender o argumento original, né? Vamos voltar lá em Tomás de Aquino, né, na sua famosa Primeira Via. É uma construção lógica fascinante de verdade. E aqui, atenção, porque tem um ponto que é crucial. Quando Tomás de Aquino fala em movimento, ele não está falando só de uma bola rolando, de algo se movimentando do ponto A para o ponto B. Não. Para ele, o movimento é qualquer tipo de mudança, uma semente virando uma árvore, gelo derretendo, tudo isso é passar de um estado de potencial para um estado de realidade. Potência e realidade, potência e real. E essa é a ideia do movimento. O raciocínio dele é bem direto. São 4 passos. Primeiro, a gente olha para o mundo e vê que as coisas estão sempre mudando. Isso é um fato. Segundo, nada muda sozinho. Tudo o que muda é mudado por outra coisa. Terceiro, essa corrente de uma coisa mudando a outra não pode ir para trás infinitamente, não faz sentido. Então, o quarto passo e a conclusão: tem que existir um primeiro motor, algo que começou todo o movimento sem ter sido movido por nada antes, certo? Agora, se a gente entendeu a base do argumento, vamos para o outro lado. Como é que os críticos tentam desmontar essa estrutura lógica? Onde é que eles dizem que estão as falhas? A primeira crítica vai direto ao ponto. Dizem que Tomás de Aquino não descobriu esse tal de primeiro motor com a lógica. Que na verdade ele inventou o conceito só para fechar a conta, sabe? Não para ter que lidar com esse problema de uma regressão infinita de causas. Mas quem defende o argumento responde: não, não é uma invenção, é uma necessidade da própria lógica. É tipo uma fileira de dominó. Se não tiver o primeiro dominó para cair e começar tudo, nem o outro vai se mexer. O primeiro motor é exatamente isso, a peça inicial indispensável, ok? Vamos para a segunda crítica, essa é a mais técnica. Acusam o argumento de cometer uma falácia lógica chamada petição de princípio. O que quer dizer isso? Basicamente, que o argumento já começa com a resposta pronta. Ele estaria assumindo a existência de Deus desde o começo, antes mesmo de apresentar as provas. Só que a refutação diz que não é bem assim. O argumento não começa assumindo nada. Ele começa com algo que todo mundo pode ver, uma observação do mundo real. As coisas mudam. É a partir daí, dessa observação, que a lógica se desenvolve até chegar na conclusão. O fluxo
é do mundo para a conclusão e não o contrário. Aí vem a terceira crítica, que é bem comum, ok? Vamos supor que existe esse primeiro motor. Quem disse que ele é o Deus católico ou qualquer outro Deus específico? Poderia ser Brahma, Vishnu, qualquer coisa. O argumento, segundo eles, é vago demais, não aponta para nenhuma religião. E a resposta para isso é interessante. A defesa meio que concorda. Eles dizem, pois é, o argumento não tenta fazer isso mesmo. O objetivo aqui nunca foi provar o Deus de uma religião X ou uma religião Y. O objetivo é só estabelecer, por lógica, que existe uma causa primeira para tudo. O que é essa causa? Quem é ela? Isso já é outra discussão para um outro momento. É nesse ponto que a conversa fica moderna. Que a gente entra de vez no século XXI. Porque aí vem a grande questão. E a física? Será que a mecânica quântica, a teoria do caos, será que tudo isso não jogou uma pá de cal em toda essa discussão filosófica de séculos? O desafio que a ciência moderna coloca é pesado. A gente vê a física quântica, por exemplo, flutuações e partículas que parecem surgir do nada, sem um empurrão direto, sem uma causa clara. Isso não bate de frente diretamente com a premissa principal do argumento de que tudo que se move precisa ser movido por. Olha, a resposta filosófica para isso é bem sutil, mas é fundamental para entender todo o debate. Os defensores dizem que os críticos estão confundindo as coisas. Uma coisa é a física de Aristóteles, que falava sobre como os objetos se movem, e sim, isso está superado. Outra coisa completamente diferente é a metafísica de Aristóteles, que é uma discussão filosófica sobre a natureza da causa, da mudança, da existência em si. E isso, eles argumentam, é uma camada mais profunda que a própria física não toca. E tem mais, mesmo essas flutuações quânticas que parecem tão espontâneas, elas não acontecem no nada absoluto. Elas ocorrem dentro de um vácuo quântico que já existe e que é governado por leis da física. Então a pergunta filosófica não desaparece, ela só muda de lugar. A questão virá, tá, mas e esse vácuo? E essas leis? De onde elas vieram? E o que os sustenta? É aqui uma virada de argumento que é genial. A defesa diz o seguinte: se você me disser que o caos é que deu origem a tudo, ou que foram as leis da física, então, para o conceito metafísico, você já deu o empurrão inicial. Ou seja, dizer que o caos é a origem de tudo é, no fim das contas, só dar um outro nome para o primeiro motor. Chegando no final, o que a gente percebe é que o debate parece chegar num beco sem saída, num impasse. Porque a questão deixa de ser sobre quem está certo e quem está errado, e passa a ser sobre um choque entre duas maneiras fundamentalmente diferentes de enxergar enxergar a realidade. a realidade. Dá para resumir assim. De um lado, a gente tem a Dá crítica para científica. resumir assim. A pergunta De um dela lado, é a gente tem como a o universo crítica funciona. científica. E a ferramenta é a pergunta observação, a dela experiência. como o universo Do outro funciona. lado, a gente tem a E a defesa ferramenta é a metafísica. observação, a E a pergunta experiência. é outra. Do outro Por lado, a que gente tem a existe um defesa universo? metafísica. A ferramenta aqui é a lógica E pura. a pergunta São perguntas e ferramentas diferentes que é talvez outra. nem se encontrem. Por que existe um universo? A ferramenta aqui é a lógica pura. São perguntas e ferramentas diferentes que talvez nem se encontrem. Isso nos deixa com uma pergunta final, né, que vai muito além desse debate. Quando a lógica e a física parecem apontar para direções opostas sobre as nossas origens, em qual delas a gente deveria confiar? Qual estrutura de pensamento é mais fundamental para buscar a verdade? A resposta para isso, bom, ela não define só quem ganha esse argumento, mas talvez defina como a gente entende a própria busca pelo